Estamos de volta com bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte e o Cruzeiro venceu o Santos por 1-0 ontem na Vila Belmiro e conseguiu uma boa vantagem para o jogo de volta da Copa do Brasil. Vamos aos melhores momentos do jogo. E aí, Guilherme, o que você pode dizer dessa vitória? Ó, uma coisa é certa, hein? A gente comentava aqui que tinha aquela situação de Romero ou Edilson, que o Romero poderia fortalecer a marcação, não deu outra. O Edilson, de fato, foi preservado nesse jogo justamente para o Mano colocar um pouco mais de poder de marcação no lado de campo, que é a força do Santos, né? Principalmente de um lado com o Bruno Henrique, do outro com o Rodrigo. O Santos ele teve mais domínio de bola, ele conseguiu ficar mais com a bola nos pés, mas um domínio de bola que não teve efetividade. E o Cruzeiro, num lance, como o Edu comentou no primeiro bloco, não fez um jogo bonito, não fez um jogo espetacular, longe disso, mas foi efetivo em um dos lances com o Raniel. O Raniel que, na minha opinião, mais uma vez pede passagem, tem sido um jogador aí decisivo em partidas importantes, já havia feito um gol contra o Atlético Paranaense na fase anterior da Copa do Brasil e agora volta a marcar um gol importantíssimo contra o Santos. A gente está acompanhando aí, bela jogada do Rafinha para o Robinho e o Raniel girou bem ali em frente à marcação e conseguiu surpreender o Vanderlei, que é um excelente goleiro. Gol de típico centroavante daquele das antigas, né? Aquela de dominar, fazer o pivô e virar e bater. Agora, o Edu comentou aqui no começo do programa sobre o Santos. Você acha que foi mais mérito do Cruzeiro ou porque o Santos está com um timinho que está deixando a desejar, hein? Não, o time do Santos não é bom e é um time mal treinado, mas o mérito é do Cruzeiro. Por mais que o Cruzeiro tenha feito um jogo que não agrade o torcedor, chato, burocrático, sem agredir o adversário, ele acabou sendo eficaz na proposta de defender, de não sofrer gol, não sofreu, graças muito ao Fábio, ao Dedé. A gente pode destacar alguns jogadores em meio à atuação ruim do Cruzeiro, Fábio, Dedé e o Raniel. Raniel pelo gol, entrou bem, o próprio Rafinha entrou bem ontem, mas a partida que fizeram Fábio e Dedé foi fantástica. O Fábio fez 2 defesas espetaculares, um lance do Gabriel. Sensacional. E o Dedé foi muito bem o jogo inteiro, do primeiro tempo até o final do jogo, antecipando, antevendo jogada, saindo para o jogo, foi muito bem Dedé. Agora, você pode aliar as duas coisas. A deficiência do time do Santos, o Cuca vai ter muito trabalho, ele tem boas peças nas mãos. 2 chegaram, ele não vai poder utilizar na Copa do Brasil, o Sanches e o Brian Ruiz, mas ele tem outras boas peças, mas você vê que é um time falta mal alguma treinado. coisa. Eu só discordo do Pio quando ele fala que o Mano preservou o Edilson. O Edilson perdeu a vaga para o Romero para o jogo, não foi preservado. O Mano optou, até o Romero foi titular no jogo porque o Mano preferiu o Romero. E se eu sou o Mano Menezes, eu mando o Edilson para a Bahia para jogar contra o Vitória. Agora, Jota, eu falei isso... Não pode, ele está suspenso. Não pode? Uma pena. Então eu mandava para ir treinar lá em Salvador. A gente vai saber dessa decisão na quarta-feira que vem, né? Quem realmente pegou a posição. Agora, Jota, eu estava falando isso porque, ontem uma decepção o público da Vila Belmiro. 7.134 pagantes para um jogo de quarta de final de Copa do Brasil. A gente vive falando. Ontem a gente comentou aqui com o Rui do América que a Vila Belmiro aquele é o sapão, se é diferente para o jogador jogar. E ele falou que tem aquela mística de jogar lá. Mas ontem a gente viu que além do time do Santos não ter aquele poderio que se imagina, a força da torcida nenhuma, né? Isso ajudou demais ao Cruzeiro. E a gente sabe que no Mineirão aqui a história vai ser diferente. Bem diferente, né? 7.000 e poucos pagantes, né? Muito pouco. Aliás, o Santos tem uma média de público histórico no Campeonato Brasileiro muito ruim. Normal para o Santos, isso. A maior parte da torcida do Santos... Um jogo decisivo. Normal, a torcida do Santos é assim. E a maior parte da torcida do Santos não está lá em Santos, está em São Paulo, né? Fora a chuva que caiu. Então, o Pacaembu, por exemplo, o Santos sempre leva um público interessante quando joga em São Paulo, né? Isso, claro, que favoreceu o Cruzeiro. Porque nesses 7.000, tinha corneta para Dedé. O time do Santos... mal à beça, novo técnico, time completamente desestruturado, zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, vindo de uma derrota para o América. Eram muitos fatores e, além disso, o favoritismo do Cruzeiro. E a chuva, né? Chuva, o favoritismo do Cruzeiro, que só aumentou para o jogo aqui do Mineirão, mesmo sem jogar bem. Então, teve muitos fatores que favoreceram. E uma pena mesmo, né? É isso. Não é nada surpreendente. Eu ia surpreender se estivesse totalmente lotado a Vila Belmiro. Bom, antes da gente ouvir aí o técnico Mano Menezes, eu tenho uma dica para você que precisa de um emprego, quer trabalhar numa empresa que te paga um salário justo, com uma ótima estrutura. Você precisa de um emprego com uma boa remuneração e uma ótima estrutura de trabalho?
Mande seu currículo para mundiale.com.br. Você conhece o segmento de vendas à distância? É um dos setores que mais crescem no Brasil e atualmente representa uma das melhores oportunidades de trabalho para os jovens que buscam seu primeiro emprego. A Mundiale é uma das empresas líderes nesse segmento e tem um time ágil e competente, porque investe muito na formação das pessoas. Quem trabalha na Mundiale tem remuneração justa, horários flexíveis, treinamentos contínuos e muita chance de crescimento profissional. E aí? Tá a fim de correr atrás de crescer na vida? Então a Mundiale é para você. Acesse o mundiale.com.br e cadastre o seu currículo. Então, pessoal, não se esqueçam, se você está procurando de um emprego aí, mande seu currículo no mundiale.com.br. E o técnico Mano Menezes falou sobre a vitória de ontem. A gente esperava um jogo difícil, como são jogos decisivos como esse. Primeiro de 180 minutos. Jogar aqui contra o Santos mesmo, né? Vindo de um momento um pouco difícil, mas já havia feito um jogo muito bom contra o Flamengo, a gente assistiu, né? Criou muita chance contra o América, mas o futebol às vezes dá uns coicezinhos na gente, né? E a gente não podia achar que o jogo era fácil. Então a coisa mais importante é nossa equipe entendeu que o jogo tinha que ser jogado dessa forma, com mais comprometimento, com mais entrega, para tentar levar uma vantagem daqui, ou no mínimo uma igualdade de situação para fazer os últimos 90 minutos depois lá. Então, fazia muito tempo que a gente não jogava um jogo sem sofrer gols, a equipe suportou a pressão do Santos no momento da pressão. Se houve melhor defensivamente, se posicionou melhor. Né? Eu fiz uma escolha para a gente cuidar um pouco mais do lado esquerdo deles com o Romero ao invés de Edilson, exatamente para a gente ter, né, uma força de marcação maior num lado que a gente sabia que eles iam vir muito forte. As coisas funcionaram bem e a gente foi premiado aí com o gol de Raniel, que dá uma pequena vantagem, mas é uma vantagem significativa para o segundo jogo. Eu acho que é uma vantagem mais do que significativa, porque depois do que a gente viu o Santos jogando ontem, claro, o Santos pode mudar a história do jogo, mas eu estou colocando aqui o desempenho do Cruzeiro, com a torcida do Cruzeiro, né, com os jogadores que o Mano pode mudar, porque de repente aqui ele pode colocar um Edilson para buscar mais velocidade e ofensividade pelo lado direito. Eu acho que a coisa ficou boa, até demais para o Cruzeiro ontem. Não, o resultado foi interessantíssimo, sem dúvida. O Cruzeiro pode empatar, que está classificado para as semifinais. O Cruzeiro tem um desempenho na Copa do Brasil interessantíssimo, né? Em 2014 ele foi finalista, em 2015 também chegou em fases decisivas, 2016 foi semifinalista, 2017 foi campeão. Então, os últimos anos do Cruzeiro na Copa do Brasil têm sido muito bons. E um detalhe que o Mano até colocou aí na coletiva, que há muito tempo o Cruzeiro não passava um jogo sem tomar gols, é muito tempo mesmo no futebol, né? São 2 meses e praticamente 10 jogos. Foram 10 jogos que o Cruzeiro perdeu, levando gols, obviamente, ou venceu, mas também tomando gols. Então, a característica do Mano, que é fazer um sistema defensivo bem compacto, nesses últimos 10 jogos ela havia dado uma desgringolada. E nessa partida a gente viu que o Cruzeiro foi praticamente defensivo. Agora, Edu, e o Thiago Neves? O que está acontecendo? Ontem, não sei se é a sua opinião, mas para mim ontem também ficou devendo. Ficou devendo de novo. Ele está muito mal tecnicamente, fisicamente, é um conjunto de coisas, não é de agora. Eu lembro que antes da Copa a gente falava, olha, tá tendo a desculpa aí do cansaço físico, o probleminha na panturrilha, vamos esperar então a pausa da Copa, porque depois não vai ter desculpa. E agora não tem desculpa. Tá mal, tá na hora de perder a posição, quem tem entrado melhor. O Raniel, quando entra melhor, independentemente de jogar lá na frente ou jogar com o Barcos um pouco mais recuado. O Robinho, quando vai para o meio, faz a função melhor que ele. O Arrascaeta faz a função melhor que ele. Todos estão melhores, todos estão em clima de decisão. Ontem parecia que ele estava jogando aquele amistoso contra o Corinthians aqui no Mineirão, sendo que era uma decisão de quartas de final de Copa do Brasil. Então, tá muito mal. E quando o cara tá muito mal, ele não joga com o nome. Então tá na hora do Thiago Neves perder a posição dele, tomar um susto e voltar a ser o Thiago Neves que o torcedor espera. Lembrando que ele tem muita estrela, né? Sim. Para ele ficar um tempinho de fora, por exemplo, se for o caso, e voltar à fase final, é o jogador do Cruzeiro que tem mais estrela. Bom, agora dá uma passadinha então pela Ana Cláudia, a primeira participação do pessoal de casa, Ana.
Vamos lá, então, com as primeiras participações. Deu para sentir que a torcida está um pouco mais tranquila depois da vitória de ontem. Isso a gente consegue perceber, aprovando a atuação do Raniel, da entrada também do Lucas Romero. Então, o pessoal está gostando disso aí. Vamos ver se o Mano vai manter isso, né? Abraço aqui para o Kleber Marcos, para o Pablo Alencar, para o Ataíde e também para o Davidson, do bairro Nova Suíça. Agora, o Olacir Moreira, de Esmeraldas, comentou aqui que gostaria de ver o Sobis jogando no lugar de Robinho. Ele comentou que acha que teria mais força no ataque. Quer saber a opinião de vocês? Vou mandar essa para o Jota. Na minha opinião, não. Não tem espaço para o Sobis ali, não. O Sobis até entrou mais ligado do que em outras partidas, mas é um reserva e acho que são estilos de jogo completamente diferentes. Para mim, deixa ele quietinho no banco. Robinho faz uma lá. recomposição boa, o Sobis não faz O Robinho isso, né? vive um momento técnico muito bom. É o contrário do Thiago Neves, né? O Robinho passa pela melhor fase técnica dele. O Robinho não tem como sair do time titular hoje, não. Pega as sequências do Robinho nesses últimos jogos, até mesmo nas derrotas do Cruzeiro, foi o jogador, Destaque. talvez, o que buscou mais a partida. Assistência. Em assistência, ele deu assistência praticamente nos jogos em que o Cruzeiro fez gol, né? Contra o fez América, contra gol o Atlético também. Paranaense. Ontem. Mais uma assistência do Robinho. Então, assim, o Robinho, ele não pode ser tirado desse time. Robinho, Arrascaeta, o Robinho, esses o caras não dá Arrascaeta, pra o mexer. Fábio, Lucas obviamente, Silva, Lucas Dedé. Silva, né? O Dedé ontem foi um monstro, mais uma vez. Jogou demais, ó. Jogou muita bola, tirou ali, dominou a defesa, fez com que o Gabriel, né? Porque de Gabigol ele não tem nada, colocou o Gabigol no bolso. Esse Gabigol também é muita mídia, eu vou falar com você, viu? Ficou xingando o jogo inteiro. Os caras têm que ir pro banco do Santos, ele conversa mais do que joga. Pra gente fechar o bloco do corneta, hein? Cruzeiro aqui, tá Ah, demais. não, Então ele tem que é um segurar cara o Pio chato, aqui. jogador chato. Pio Não tá joga, nervoso hoje. não joga metade do que ele acha que ele joga. Para fechar o bloco aqui, Jota, o Raniel, hein? Jogador decisivo, agora entra, faz gol. A gente tinha feito lá na Vitória contra o Atlético Paraná, fez gol, agora entrou também, fez gol. É o amuleto para jogar, para entrar no segundo tempo a decidir, ou você acha que ele já pode brigar por uma vaga aí para ser titular? Tem pedido passagem, né? Ele tem mostrado que ele está querendo uma vaguinha nesse time. Por enquanto, não. Deixa ele como amuleto, né? Ele não vai tirar agora o Barcos, com a contratação, né, de peso para esse restante do ano, mas o Raniel pede passagem. Ele deixou claro que se precisar de contar com ele pode, inclusive, não agora de cara, mas mais para o restante do ano, conquistar uma vaguinha ali no ataque. Tem um detalhe, o Raniel, ele é reserva, né, do Cruzeiro, a gente sabe isso, não é um jogador titular. Ele já tem 7 gols na temporada. O Thiago Neves é o jogador titular. É lógico que ele não tem a obrigatoriedade de fazer gols, mas o Thiago Neves tem 9 gols. Então o Raniel na reserva está quase igualando o Thiago Neves. Bom, agora eu tenho mais um recado para você que se preocupa com seu corpo. Se você se preocupa com o seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta. Lá você encontra as melhores marcas de suplementos alimentares nacionais e importados. Suplementos alimentares que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência. Cuide do seu corpo, entre em forma com o Ponto do Atleta. Lá eles dividem tudo em até 6 vezes. Visite uma das lojas. Telefones e endereços na tela para você. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Atlético. Não sai daí.